Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 12 em diante. Os irmãos acharam? Qualquer coisa está na tela para você acompanhar. A minha versão, eu creio que é a mesma que está ali na tela, a NVI. O texto, então, segunda Crônicas 21, verso 12 em diante, diz: Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu antepassado: Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família do seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saia os seus intestinos. Amém? Você pode se assentar. Meu Deus, pastor Ledial, mas que leitura foi essa? Coisa terrível. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela não escondeu algumas informações extremamente necessárias e importantes para nós, para que cresçamos, amadureçamos e vivamos os propósitos de Deus. Inclusive, Deus, Ele fez muitos alertas e também através da vida dos profetas, através das histórias que chegaram até nós, e aqui nós estamos diante de um recado, uma mensagem, uma carta de Deus para um dos reis de Judá. E baseado nessa carta que nós lemos, que é uma carta que eu não gostaria de receber, eu gostaria de falar disso, a mensagem de Deus que eu não queria receber. E se eu perguntar aqui, sei que todos também vão afirmar: eu também, pastor Lediel, não queria receber uma carta dessa. Meus irmãos, tem muitas pessoas que buscam mensagens de Deus. Eu queria que Deus falasse comigo, queria receber uma mensagem de Deus. Mas depende da mensagem, olha, é complicado. Aquela mensagem, por exemplo, que o rei Belsazar vai receber, Mene Tekel Parsim. Você foi pesado na balança, achado em falta, o seu reino será dividido. São coisas que apenas ali recebem já o ultimato de Deus. Por quê? Por que pessoas recebem uma mensagem tão dura de Deus? Uma mensagem de tão confronto, e ali Deus está dizendo do que vai acontecer e coisas terríveis que virão. Sabe por quê? É porque outras mensagens, outros recados, outras experiências e vivências já foram negligenciadas. Presta atenção no que esse pastor está te falando. Ninguém recebe um recado de justiça de Deus como esse, sem antes ter recebido ao longo da vida muitos alertas, muitas orientações, muitas experiências para que se arrependesse e levasse a sério a sua vida, a sua jornada terrena, respeitando as orientações do Eterno. Quando nós olhamos para o contexto, e eu quero aqui rapidamente explicar para você o que está acontecendo, nós já estamos no período do reino dividido. Você conhece a história, depois de Saul, depois de Davi, depois de Salomão, os reis que estiveram ali, o reino unificado, nós vamos ver com Roboão o reino dividido. Então nós vamos ter reino do norte, nós vamos ter reino do sul, nós vamos ter muitos reis surgindo. Do norte nós vamos ter praticamente todos eles péssimos. Do sul ainda se salva mais ou menos uns 8 reis. Os 8 reis foram bons e os restos foram todos maus. E a Bíblia vai nos dizer, e essa carta também nos diz, eu quero destacar aqui, olha só, o chamado de Deus através ali do profeta Elias, começa dando esse ultimato a Jeorão, dizendo: ei, presta atenção, você não tem andado no caminho do seu pai Josafá,
Asa, ou da descendência de Davi, a qual você é. Você não tem respeitado isso, você não tem feito isso. Nós vamos saber, por mais que ele receba o reinado por ser o filho mais velho de Josafá, esse camarada, ele comete um erro, e aqui eu gostaria então de trazer algumas aplicações para você. Ele comete alguns erros terríveis que nós não podemos cometer na nossa jornada terrena, para que jamais venhamos receber uma carta de justiça como essa sobre nós, na nossa vida. O que Jeorão fez que trouxe essa indignação de Deus sobre ele? Primeira coisa que fica claro aqui no texto, quando nós olhamos para essa carta, é que Jeorão, ele permitiu que o mal influenciasse mais a sua vida do que o bem. E olha que ele não teve falta de oportunidade de ter boas convivências ao seu redor. Quando nós vamos olhar para a palavra, nós vamos ver o pai dele, Josafá, sendo um excelente rei. Não foi um rei perfeito. A Bíblia mesmo diz, olha, ele lutou contra a idolatria, ele se esforçou para que a justiça fosse implementada, por mais que ainda ficou alguns postes ídolos, Josafá, de ponta a ponta do seu império, buscou implantar a palavra de Deus, seguir os preceitos de Deus. E eu fico imaginando, esse menino, vendo o seu pai governar, ele e os seus irmãos foram crescendo, se tornando homens, e o pai sempre lutando pela justiça, lutando para honrar a palavra do Senhor. Ele viu o seu pai orando, invocando a bênção dos céus e Deus intervindo, trazendo livramento para ajudar. Tudo isso esse moço presenciou. Ele teve muitas oportunidades, ele recebeu muita vida, muita orientação, muito milagre ele contemplou. Porém, o que ele fez? Em vez de absorver aquilo que ele recebeu já dentro de casa do seu pai, ele começou a flertar com a perversidade de fora. Ele começa a olhar para o reino do norte. E a Bíblia vai dizer que o que chama a atenção dele, e ele permite que influenciasse a sua vida, foi Acabe, Jezabel, a família perversa, maligna, diabólica, que estava lá no Reino do Norte. Olha só, que loucura! Ele tem do lado dele um excelente referencial, mas ele escolhe rejeitar isso aqui e abrir a sua alma para as influências malignas ali do Reino do Norte. Se não bastasse essa admiração, obsessão, influência que ele recebe de lá, ele decide firmar aliança com a malignidade. Presta atenção nisso. Porque se não bastasse de agora imitar o comportamento de Acabe e Jezabel, ele agora vai fazer uma aliança se casando com a filha de Acabe. Ele se casa com Atália ou Atalia, dependendo da versão. Uma mulher maligna, uma mulher perversa como a sua mãe. E ele agora está aliançado com o mal. E a Bíblia vai nos mostrando de uma maneira clara e prática na vida de Jeorão, como que esse flerte com o mal vai fazer com que o seu coração se volte para o mal, e quando você menos perceba, você está se comportando daquela maneira e você está fazendo alianças com o mal. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver algumas coisas sobre essa mulher com quem ele se casa. Essa mulher, como eu disse, era tão maligna quanto a sua mãe. E a gente vai ver que depois da morte de Jeorão, nós vamos falar sobre isso, ela se revela, praticando assassinatos, trazendo um tipo de ditadura para o povo de Judá, invocando idolatria, invocando a prostituição e fazendo com que as diretrizes do Senhor fossem esquecidas. Nesse primeiro tópico, eu quero alertar você aqui. E é um alerta para o meu coração e para o seu coração. O ser humano, ele influencia e será influenciado. Nós não vivemos isolados, não vivemos em ilhas existenciais.
O ser humano foi projetado, criado por Deus para viver em comunidade, gerar relacionamento. Nós escolhemos alianças que vamos fazendo ao longo da vida. E claro, nesse mundo digital que nós vivemos, as ligações de opções de conexões aumentou significativamente. Você imagine, uma pessoa há 50 anos atrás, lá no tempo dos nossos avós, essa pessoa ela tinha influência das pessoas do seu bairro, da sua vila, da sua cidade. Se era uma cidade pequena, era isso ali que ele conhecia de realidade. No máximo, ouvia alguma coisa no rádio, estava surgindo lá essa tal de televisão, e tinha um pouquinho de noção de outras opções. Hoje, uma criança, ela tem um mundo na palma da sua mão. E a quantidade de opções de fazer conexões malignas são enormes. Nós temos opções de fazer conexões malignas enormes, mas precisamos vigiar para estar obedecendo a palavra de Deus e saber escolher aonde vamos conectar os nossos corações. Lembrando que essa conexão, ela é resultado de uma admiração, de um flerte que eu vou mantendo. Essa semana, mais uma vez, tristemente mais uma vez, no meu gabinete, uma mãe desesperada, uma mãe chorando, uma mãe se derramando em lágrimas. Por quê, pastor Lediel? Mais uma vez, filhos usando o celular para conexões malignas. Você parou para pensar o que se passa no coração de uma mãe que descobre que a sua filha de 14 anos está há 1 ano e meio mandando fotos íntimas para uma pessoa que ela nunca viu na vida, um perfil de alguém que diz gostar dela, amar ela, mas ela nunca viu presencialmente. Você parou para pensar isso? Que absurdo, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E sabe o que é isso? Eu vou dizer o que é isso. É resultado de uma geração que tem flertado com referenciais malignos, perversos. É uma geração que tem permitido com que vozes de influencers, youtubers, pessoas que não seguem a Deus, pessoas que estão procurando like, pessoas que muitas vezes têm aliança com Satanás, esteja ali derramando veneno na sua alma, está ali, recebendo. Pastor, mas essa pessoa, certamente, essa família, não é uma família que frequenta a igreja. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Eu estou citando um de centenas e centenas e centenas de casos. Nós precisamos ter um cuidado para jamais abandonarmos as fontes boas que nós temos recebido da parte de Deus, através da palavra, através de anjos que Deus tem colocado ao nosso lado, pessoas abençoadas, de bom testemunho, que estão ali para nos edificar, nos ensinar. Jamais devemos trocar isso por o tanto de banalidades e futilidades que nós estamos olhando e vendo cada dia mais aumentar nesse mundo. Por favor, você que é pai, você que é mãe, esteja todo dia buscando direção do Espírito Santo, para que você viva uma vida consagrada, uma vida responsável, uma vida semelhante a Cristo Jesus, e que Deus te dê as estratégias para influenciar os seus filhos. Eu oro todo dia sobre a vida dos meus filhos, para que eles possam olhar para a nossa vida como referencial. Eu luto, como diz Paulo, eu esmurro meu corpo, para depois de eu ter pregado, eu não venha a ser achado falho. Nós pais precisamos isso, mas nós precisamos também não apenas ter boas intenções, é preciso um posicionamento de fiscalização urgente. Quem os seus filhos têm contatado pela internet, o que eles estão assistindo, o que eles estão ingerindo, quais os seguidores que eles estão olhando lá, seguindo lá no YouTube. É preciso fazer esse monitoramento, porque as coisas estão pior do que a gente imagina. A palavra de Deus já nos diz,
acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por favor, não permita que qualquer desperge lixo, veneno no seu coração. Jeorão, ele estava ali recebendo o confronto de Deus, porque não guardou seu coração, não vigiou com quem ele flertava, ele aceitou as propostas diabólicas e agora está recebendo a punição de Deus. Você me entende, amém? Salmo 1 já nos alerta sobre isso. E o Salmo 1 ele vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não se detém, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. É isso, as opções que temos todos os dias. Ou o meu prazer, a minha alegria está na lei do Senhor. A minha conversa está sobre os princípios do eterno. As alianças que eu firmo têm essa direção, ou eu estarei flertando com os ímpios, sentando em roda de escarnecedores. E aqui deixa eu falar sobre isso. Já parou para pensar nessa palavra? Escarnecedores. O que é escarnecedores? Aqueles que zombam do que é sagrado, aqueles que zombam do que é precioso, do que tem valor. E se hoje você abre um pouco a internet, você vai ver o quanto de escarnecimento tem sobre o sagrado. Falsos pastores, falsos profetas, falsos crentes e assim por diante. Daí famosos, influencers, que se dizem de Deus, mas zombam da fé, ridicularizam a família, banalizam o casamento. E deixa eu falar algo. Sim, o escarnecimento acontece em palavras, sim, é verdade, mas também através de comportamento. Um jogador de futebol muito famoso no Brasil diz ser cristão, é gospel, mas já passou por umas 30 mulheres, não construiu um casamento sólido. Isso é escarnecer do casamento. Alguém dizer que segue a Jesus, que ama a Jesus, mas pratica constantemente a imoralidade. Os vídeos que posta na internet são todos imorais, promovendo o adultério, promovendo a fornicação, promovendo a pornografia. Isso é escarnecer do sagrado. Falsos profetas que ligam uma câmera diante de si e começam a entregar profecias, e já deixa claro o Pix do lado, pedindo Pix para receber, então, para dar as profecias, e os outros pagam para receber a profecia. Isso é escarnecer do ministério profético e das mensagens de Deus. Alguém que posta uma foto com a intenção de mostrar o seu corpo, mas coloca um versículo na legenda da sua publicação para parecer que é crente. Não deixa de ser uma piriguete gospel. Isso é escarnecer do sagrado e zombar da palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente, nos posicionar diante de tantas mazelas e entender que aquilo com o qual eu estou flertando, me alimentando, gente que eu estou ouvindo, quem eu estou seguindo, isso vai ter um impacto no meu comportamento. Nada do que chega até nós é neutro, preste atenção nisso. Nada do que chega até você é neutro. Tudo que você recebe, tudo que você ouve, tudo que você assiste, as conversas que você tem, os amigos com que você mantém contato, tudo isso influencia a sua vida. E esse pastor alerta o seu coração: por favor, não permite que tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus seja despejado na sua mente e no seu coração. Pelo contrário, que o seu prazer esteja na lei de Deus. Porque se o teu prazer estiver na lei de Deus, ali vai ter vida, ali você vai ter boas escolhas, saber tomar as decisões corretas, ali você vai ter luz para a sua caminhada, ali vai ter preenchimento para a sua alma, ali vai ter discernimento para o agir, o falar e o pensar. A palavra de Deus é o que nós precisamos, amém? Glória a Deus.
A carta que ele recebeu, além de confrontá-lo, além de expor as suas escolhas erradas como referência, o verso 13 diz assim: e você ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Se você subir um pouco ali na sua Bíblia, o verso 4 vai falar o episódio que aconteceu. É interessante, nós estamos falando de Israel, Judá, o povo de Deus. Mas, quando a malignidade domina um coração, eles começam a imitar o comportamento de reis e rainhas, ímpios, perversos. Porque se você pega a história da humanidade, você vai ver isso de uma maneira muito clara. Quando uma pessoa assumia o trono, e geralmente, ou assumia o trono quem era de sangue nobre, ou quem era influente no exército, ou tinha um cargo de influência, mas geralmente era de sangue nobre. Quando você, por exemplo, vai olhar a realidade do mundo, eu tive agora essa experiência de estar lá na Tailândia. Lá não posso falar mal do rei da Tailândia, senão eu sou preso, tá? Não estou lá, estou no Brasil, vamos se arriscar, mas não vou falar mal. Mas só vou dizer que o pai do atual rei, muito amado pelos tailandeses, ficou, acho, mais de 50, 60 anos no governo. Um rei que talvez de toda a história aí, mais moderna, que mais ficou reinando. E o filho dele agora é o atual rei. Mas a população já viu que os comportamentos são muito diferentes, porque esse atual se tornou imoral. No tempo da pandemia ali, o camarada foi para a Alemanha praticar orgias e um monte de coisa assim que assustou a população. Porém, apesar disso tudo, as pessoas ainda veem ele como uma grande autoridade por causa do sangue nobre, a qual eles consideram quase como um semideus. Isso estou falando em 2024. Agora, você imagina na antiguidade. Na antiguidade, eles viam os reis e o sangue nobre como algo extremamente especial. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda o que acontecia quando alguém assumia o trono. Ele sabia que os maiores concorrentes dele era também quem tinha sangue nobre. Por isso que muitos, quando assumiam o trono, matavam os seus familiares, aqueles que eram consanguíneos, para que não houvesse risco de disputa de poder. Só que isso era nos ímpios, isso era nos pagãos. Isso não deveria ter acontecido no meio do povo de Deus, a qual o Senhor entregava ali a direção, o Senhor escolhia os reis, o Senhor, através da casa de Davi, havia confirmado, o Senhor. Mas Jorão, não confiando em nada disso, ele vai. E olha só o verso 4 que diz assim: logo Jorão se fortaleceu no reino de seu pai, matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Todos aqueles que poderiam ameaçá-lo, ele matou. Isso fala, claro, de toda essa insegurança. E a Bíblia vai nos mostrar, através da vida de Davi, um Davi que confiava em Deus, jamais ousou em praticar coisas desse tipo, mesmo com Saul o perseguindo, mesmo com Saul desconfiado com ele, mesmo com tudo isso, Davi teve 2 vezes a oportunidade de matar Saul, mas ele sabia: quem direciona a minha vida é o Eterno. No tempo certo eu serei rei, no tempo certo a palavra que eu recebi do profeta vai acontecer, no tempo correto Deus irá me colocar no devido lugar. Então ele não dependia da ação humana, ele dependia da ação divina. Totalmente oposto agora a Jorão. Ele assumiu o trono, matou os seus irmãos para garantir o seu reinado. E agora, Deus, através do profeta Elias, está mandando um recado. Os seus irmãos, que eram melhores do que você assassinou, mas o sangue deles está sendo requerido de você. Tá, pastor, o que nós podemos aprender sobre isso? Eu estou deixando bem claro aqui que Jorão está recebendo uma palavra de justiça de Deus porque ele semeou ódio e violência. Pastor Lediel, sou ficha limpa. Nunca matei ninguém, graças a Deus. Então essa palavra não é aplicável a mim. Pois é, mas nós estamos em 2024. Há 2000 anos atrás,
Deus se encarnou e Jesus liberou uma palavra. No Sermão do Monte, ele vai reinterpretar a lei. E a gente se assusta quando Jesus vai falar lá em Mateus 5, 21. Ouvistes falar sobre homicídio, porém eu vos digo que o matar não é só matar o corpo. Agora eu vou resumir o que Jesus disse. O matar também se fala em matar a alma. E daí Jesus vai dizer que nós, infelizmente, podemos cometer o crime de homicídio com as palavras de ódio, com as atitudes de ódio que nós temos para as pessoas. Isso também é matar. Nós precisamos, urgentemente, ter cuidado com as nossas palavras cada dia mais. Como precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Quando eu vejo Jesus nos alertando sobre isso, eu gostaria de ler esse texto com vocês, em Mateus 12, 36 e 37. Jesus vai falar da árvore que dá bons frutos ou mau fruto. E ele vai dizer assim: olha, vocês considerem o que eu vou falar. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E ele começa agora a acusar aqueles que estavam usando a língua para a malignidade, inclusive para ofender o ministério de Jesus, dizendo que ele fazia milagre por demônios. Olha só o que Jesus vai dizer: ô raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, Jesus está deixando bem claro, palavras não são só palavras. Palavra está revelando a sua essência. Aquilo que você tem nutrido o seu coração, a sua mentalidade, isso é o que vai sair pela sua língua. Portanto, guarde esse coração. Jesus continua: o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, e presta atenção nisso, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Misericórdia de mim, Jesus. Misericórdia de nós. Você já parou para levar a sério as palavras de Jesus? Eu não estou aqui dizendo que é a palavra do Lediel, do João, do Aguiar. Não. Gente, é Jesus que disse: no dia do juízo, vocês haverão de dar conta de cada palavra que saiu da boca de vocês. E essas palavras, Jesus está dizendo, vai ter o poder de ou te absolver ou de te condenar. Precisamos guardar as nossas palavras. Precisamos cuidar para não cometer assassinato de alma, de sonhos, de projetos, através de palavras. Você está me entendendo, irmão? Essa geração, a nossa geração, vamos nos incluir nisso, não é? É que a minha filha anda me chamando de tiozão, porque eu estou chegando com 40 esse ano, e como eu atendo muitos jovens e adolescentes, eu penso em outra geração, mas é a nossa geração, é nós também, os quarentão. A nossa geração, principalmente com a influência digital, se tornou uma geração com a síndrome de juiz. Julgadores, ou geração que gosta de julgar, ou geração que não faz nada de útil, passa o dia consumindo séries Netflix, perdendo tempo em jogo virtual, conversa inútil no WhatsApp, mas são os primeiros que julgam seus pais. São os primeiros que julgam a igreja, são os primeiros que julgam os pastores, que julgam professores, que julgam qualquer outra pessoa. Porque esse é isso é aquilo, porque esse... Daí você olha para a vida
Não tem nada, não tem um fruto, não tem um resultado, não tem uma construção, não tem nada, mas tem uma língua ou dedos afiados para acusar tudo e todos. Não para pensar o preço que foi pago lá atrás para que ela estivesse hoje desfrutando dos privilégios que tem. Não honra o avô, não honra o pai, não honra a mãe, não honra ninguém. Mas a língua é sempre pronta para destilar veneno, acusar e falar mal. Misericórdia. Lá na frente, Paulo vai alertar: não se deixem enganar, que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. E Tiago, falando mais diretamente sobre as palavras, ele vai dizer no capítulo 3, verso 6 da sua carta: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Palavras, palavras, palavras. E na era digital, palavras também digitadas, escritas e assim por diante. Nós precisamos cuidar para não entrar pelo caminho de Jeorão, destilando ódio por aí, destilando crítica por aí, destilando veneno por aí, não construindo nada, não mostrando amor, não mostrando misericórdia, não mostrando o caminho da justiça, apenas vomitando coisas ruins. Cuidado! Uma carta vai chegar para você e não vai ser uma mensagem romântica, vai ser uma mensagem de justiça. Reta final. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Verso 14 e 15. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Jeorão estava recebendo uma carta de justiça, porque ele esqueceu que Deus é justiça, que Deus é plenamente justo, que a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Qualquer ação vai gerar uma reação, e isso vai ter um resultado. Eu sei, que na realidade de mundo, e principalmente de Brasil que nós vivemos, falar de justiça está complicado, porque a justiça brasileira está relativa. É duas medidas, é duas balanças, é dois pesos, é o que nós vemos aí. Viés ideológicos da política tem feito com que a justiça fosse relativizada. Isso é Brasil e isso é entre homens, mas escuta o que esse pastor está dizendo. A justiça de Deus não falha. Esses que pensam ser poderosos, esses que estão permitindo ser conduzidos pelo inferno, usam as suas togas, acham que são Deus, eles serão desbaratinados pela mão do Senhor. Cedo ou tarde a justiça divina vai chegar. Agora, cuidado, para que você, na sua jornada terrena, não pense que não existe mais justiça por esses referenciais malignos que nós estamos tendo aí. Não pense. A justiça de Deus, ela continua sendo perfeita, é plena. Então, se todos nós estaremos diante da balança de Deus, você pode ter certeza, aquele que muito foi dado, muito vai ser cobrado. Os privilégios que você recebeu, Deus vai requerer da sua mão. Nós estamos diante de um homem, que o texto mesmo disse, os seus irmãos eram melhor do que você, mas por você ser o mais velho, você recebeu o trono. Você assassinou eles, você trouxe prostituição, você fez aliança com o mal. Agora, a conta vai chegar. E Deus especificou.
Deus especificou. O povo será terrivelmente ferido, a sua casa vai padecer, e você no seu corpo também vai padecer. Que coisa terrível. Paulo, quando ele vai falar da justiça de Deus, ele diz em Romanos 2,6: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Por favor, se você não memorizou nada do que esse pastor falou hoje, saia com isso no seu coração. A justiça de Deus é plena e Deus vai retribuir cada um de acordo com o seu procedimento. Meu irmão, eu sei que às vezes na jornada terrena com esse mundo maligno, ínico, parece que não é bem assim, mas só parece, porque isso aqui não falha. Eu fico pensando, como que Jeorão, que viu o pai dele, quando era rei, esse camarada, ele foi de ponta a ponta do seu governo, estabelecendo juízes, porque a justiça também estava totalmente deturpada. Ele colocou juízes, e ele deu uma ordenança para o juiz, está lá em 2 Crônicas 19, verso 7, ele diz assim, agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem imparcialidade e nem suborno. Isso foi o que o pai de Jeorão falou para os juízes, e eu imagino as conversas em casa. Josafá dizendo, eu vou estabelecer juízes em todo o reino, porque eu ouvi dizer que aquele juiz lá está com balança alterada, está aceitando o suborno, está favorecendo o X. Eu imagino essas conversas na mesa. E Jeorão esqueceu tudo isso. Agiu de maneira corrupta, maligna, totalmente contrário àquilo que Deus havia estabelecido. Mas agora a justiça de Deus está sobre ele. Um sábio dizia, não há erro maior do que esquecer que cada ação é um eco no tempo, que retorna com a mesma intensidade com que foi emitido. Pastor Lediel, e se cumpriu? A profecia se cumpriu, a carta do profeta Elias se cumpriu. Como que foi o resultado de tudo isso? Está lá a partir do verso 16. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Preste bastante atenção no que eu estarei lendo aqui. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E Deus é soberano. Deus é soberano. Nós estamos falando de reis, de povos, e agora Deus está, olha o que a Bíblia está dizendo, Deus está despertando nos outros povos uma hostilidade contra Jeorão. Que coisa terrível. Mas olha só o poder de Deus. O texto diz assim, verso 17, eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no, levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, que era o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem como havia feito para os seus antepassados. E olha aqui, olha o verso 20, olha o verso 20. Que talvez, podemos dizer que, não sei, talvez é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Alguém que ocupou um cargo de destaque no meio do povo de Deus, e o final dele foi assim, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém, morreu sem que ninguém o lamentasse. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Na versão Almeida diz assim, foi sem deixar saudade. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis.
humilhação, vergonha e desonra pautaram o reinado, a vida dele, e nós estamos aqui 3.000 anos depois praticamente falando desse camarada como referencial negativo, para não seguir o exemplo, porque ele fez tudo contrário aos ensinamentos do Senhor. A justiça de Deus não falha. E Jeorão viu a mão do Senhor pesando sobre ele. Meus irmãos, tem algumas pessoas que hoje nós percebemos, é o relativismo bíblico, não conhecem a Bíblia. E se você ler uma passagem bíblica dessa para uma pessoa, ela vai ficar tão assustada que ela vai entrar em algumas heresias. Heresias dizendo, não, mas então esse Deus do Antigo Testamento não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque para essas pessoas, Deus é apenas amor. Ah, Deus é amor, Deus é amor. Sim, é verdade. Deus é plenamente amor, mas Deus também é plenamente justiça. E quando Ele decide pesar a sua mão, ai deste. Não, pastor, mas eu sou da ideia do tempo da graça. Tempo da graça. Não tem problema que você goste do tempo da graça. As palavras que Jesus falou, todas elas, quando Jesus falou do inferno, podemos dizer, tempo da graça. Um Ananias e uma Safira foram fulminados pelo Senhor no tempo da graça. É graça. Mas não banalize a graça. Porque sim, a graça fala do amor, da misericórdia de Deus, mas também fala da ira de Deus para aqueles que não aceitam essa graça sobre a sua vida. Nós precisamos nos posicionar diante da nossa jornada terrena, para que o caminho de Jeorão seja evitado. Meus irmãos, não viva de maneira irresponsável. Não viva e não dê um passo sequer sem o temor do Senhor, sem a presença do Senhor, sem ter o Espírito Santo na sua vida. A conta chega para todos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 12, assim cada um de nós prestará contas de si a Deus, falando das consequências. Olhando o texto que nós estamos lendo aqui, também fica muito claro, a partir do momento que eu escolho o caminho de morte, o caminho do pecado, o caminho do erro, eu estarei também impactando aqueles que estão comigo. O pecado que você pratica não vai destruir apenas a sua vida, vai destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, vai prejudicar toda a sua casa. Não é isolado, você não está sozinho. Quando a bomba chega em você, vai acertar também todos aqueles que estão contigo. E por favor, viva a vida para deixar um legado de bênção, para não ser um Jeorão. Ninguém lamentou, ninguém sentiu falta. Parece que alguns até torciam para que essa maldição fosse embora. Não deixou saudade. Por quê? Porque não construiu nada que valesse a pena. Construiu ódio, construiu morte, construiu prostituição, construiu imoralidade. O que é que você está construindo, irmão? O que é que eu estou construindo? Nós precisamos olhar no espelho da vida e entender que nós vamos passar. Eu e você temos os nossos dias contados aqui na jornada terrena. Não, pastor, ainda estou novo. Nem cheguei nos 30 ainda. Pois é, tem um monte de gente morrendo abaixo dos 30. Mas que nós possamos ser pessoas que, independente o
dos dias que nós vamos ter na terra, a idade que nós vamos embora dessa terra, que nós possamos, enquanto tivermos o fôlego de vida, honrar ao Senhor, amar pessoas, proclamar a verdade, viver a justiça. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. E o que fica é o legado para a eternidade. E eternidade, meus irmãos, fala de gente, fala de pessoas. O valor da conta bancária vai passar, o carro que você andou vai passar, a casa que você morou vai passar, os diplomas na parede, daqui a pouco vão ser esquecidos, tudo isso fica. Agora, aquilo que você conseguiu deixar em vidas, em pessoas, isso fica. Isso fica. Aquilo que você conseguiu implementar no coração de vida sobre o reino de Deus, isso vai ficar. Isso vai permanecer. E que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, na nossa casa, no nosso legado. Amém? Vamos estar em pé para nós orarmos? Amém, meus irmãos? Alguém quer receber uma carta dessa? Não. Cartas. No tempo da graça nós temos cartas. As cartas do Apocalipse estão lá. E também foram cartas de confronto. Na carta à igreja de Éfeso, contra você eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras. Carta. Uma carta para a igreja de Pérgamo. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí os que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Teve uma carta à igreja de Tiatira, contra você eu tenho, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Carta a Sardes, eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos, diz o Senhor. Cartas. Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, é uma carta aos nossos corações. Para quê? Simples. Para que eu não viva uma vida fora do que Deus projetou para mim. Eu quero viver aquilo que Deus deseja que eu venha viver, que eu venha ser, que eu venha praticar. Pastor, eu não sou gay, eu não tenho esse privilégio. Ei, se a gente colocar na balança, temos muito mais privilégios do que muitos reis no passado. Privilégio de conhecimento, privilégio de informação, privilégio de influência, privilégios. O que nós estamos fazendo com isso? Você tem o privilégio de ter a Bíblia, a palavra de Deus, disponível para você, todos os dias. A semana passada eu estava lá no Laos, país perseguido, igreja perseguida, cristão preso e cristão assassinado. 180 etnias naquele paísinho pequeno. A maioria deles não tem a palavra de Deus traduzida na língua deles. E nós, em português, devemos ter umas 20 versões. Privilégio. O que você tem feito com esse privilégio? Esse privilégio de poder adorar o Senhor, servir ao Senhor, falar de Jesus a hora que você quer, como você bem entender, privilégio. O que você tem feito com esse privilégio? Parou para pensar que privilégio que nós temos de chegar, entrar nesse lugar, levantar a mão, aplaudir o Senhor, cantar louvores, sem ter polícia fiscalizando. Já parou para pensar que privilégio que nós temos de poder convidar alguém que está na rua de entrar e participar aqui, sem nós ficarmos na cadeia por causa disso, de trazer pessoas de fora para dentro? Privilégio.
Será que nós temos aproveitado? Meus irmãos, eu não quero receber essa carta de confronto do Senhor. Eu quero ouvir uma voz dizendo: servo bom e fiel, bem-vindo. É isso que eu quero, é por isso que eu luto. Então nós precisamos, meus irmãos, nos posicionar em rendição ao Senhor, vigiar o tempo todo, vigiar, vigia. O inimigo é muito sutil em querer te influenciar e te levar a criticar, murmurar, fofocar, se prostituir, mergulhar na imoralidade, ser corrupto. E ele ainda diz: olha, está todo mundo fazendo. Não. Se os outros povos estão fazendo, são os outros povos. Nós somos a raça eleita, nós somos povo escolhido, nós pertencemos ao Senhor, nós somos diferentes. Eu e você somos diferentes. Feche os seus olhos, quero orar por você. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa história que nos traz um alerta. Nós não queremos, Senhor, jamais viver nesse padrão tão baixo como Jeorão escolheu viver. Nós não queremos, Senhor, perverter a nossa mente, o nosso coração flertando com o mal. Nós repudiamos e rejeitamos a casa de Acabe. Nós rejeitamos a imoralidade de Acabe e Jezabel. Nós rejeitamos os princípios de Acabe e Jezabel. Nós não faremos aliança com a Thalia. Nós não nos aliciaremos com o mal. Nós já selamos, Senhor, a nossa aliança com os céus. E queremos a vida que os céus têm para nós. Nós queremos seguir os princípios da palavra, as ordenanças da palavra, os ensinos do Mestre Jesus. Nós queremos viver uma vida em temor ao Senhor, seja no falar, no agir, no proceder, no caminhar. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Deus, pedimos a condução do Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar todos os dias a nos livrarmos do caminho mau, dos caminhos perversos, dos convites malignos. Dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria, e que possamos ser relevantes, que possamos ser abençoadores, promotores da justiça, da paz, do amor, da misericórdia. Que possamos, Senhor, viver vidas de acordo com a restauração que já aconteceu na nossa alma. É assim que eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém.